Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Pote e juntos nós vamos conferir as notícias que foram destaque no Brasil e no mundo nesta semana. O número de crianças que vivem nas ruas de São Paulo aumentou 12 vezes nos últimos 10 anos. Isso segundo dados do Cadastro Único do Governo Federal. Vamos ver. Os dados são alarmantes. Em 2013, haviam 309 menores de idade nas ruas da capital paulista. Em setembro deste ano, o número já saltou para aproximadamente 4.000. E hoje, eles representam 5% da população de rua. Apesar de alto, o número pode ser ainda maior. Isso porque está subnotificado. De acordo com especialistas, a cidade de São Paulo tem a segunda menor taxa de atualização cadastral entre as capitais brasileiras. A estimativa é que cada 10 cadastros, 2 estejam desatualizados. Isso significa que o número de crianças e adolescentes podem ser superiores. Os dados de violência contra esses grupos também são alarmantes. 33% das vítimas de violência contra pessoas em situação de rua são menores de idade. No Brasil, a questão está diretamente relacionada à pandemia, quando famílias inteiras passaram a viver nas ruas pela perda dos empregos e pela impossibilidade de pagar o aluguel, e também por questões migratórias. E de lá para cá, a situação não melhorou. Por isso, especialistas ressaltam a importância de políticas públicas para toda a família, e em especial voltada para mulheres que, na grande maioria das vezes, são as únicas responsáveis pelo cuidado desses menores. E um relatório mostra que a pobreza vai afetar 170 milhões de latino-americanos neste ano. Vamos ver. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, divulgou que a taxa de pobreza na América Latina vai diminuir 0,5 ponto percentual em 2024, em comparação com o ano anterior, para atingir 26,8% da população regional. É o menor percentual desde 1990. A pobreza vai afetar 170 milhões de latino-americanos este ano. Desse número, 66 milhões vivem na miséria, o equivalente a 10,4% da população. As informações foram detalhadas pela CEPAL no documento Panorama Social da América Latina e do Caribe 2024, divulgado nesta terça-feira. O relatório acrescenta que, apesar da queda de 0,5 ponto percentual em relação a 2023, a América Latina mostrou um progresso lento na redução da pobreza nos últimos 10 anos. De 1990 a 2014, a vulnerabilidade econômica caiu de forma sustentada na América Latina, passando de 51,2% para 27,7%. Segundo a CEPAL, a lenta diminuição se deve à baixa capacidade das economias regionais de crescer e à alta desigualdade que a região apresenta. A Comissão Econômica destacou também que a inflação e as taxas de juros permanecem notáveis a nível mundial. Em 2023, a redução da pobreza regional foi de 1,5 ponto percentual em relação ao ano anterior, principalmente devido à evolução dos índices no Brasil. Um estudo feito pela Organização das Nações Unidas aponta que pessoas em situação de pobreza têm mais chances de sofrer com transtornos mentais. As jornadas de trabalho são as principais causadoras. Estudos apontam que a situação de pobreza aumenta em 3 vezes a chance de desenvolver problemas como depressão e ansiedade. É o que diz o relatório das Nações Unidas. Essa situação está relacionada à obsessão pelo crescimento econômico e à busca da riqueza, fazendo com que cada vez mais as pessoas se submetam às jornadas de trabalho exaustivas e trabalhos com condições precárias. Segundo o relatório, o principal fator de risco é a jornada de 24 horas por dia, 7 dias por semana, que seriam trabalhos por demanda, como trabalhadores de aplicativo e plataformas digitais, onde a lógica do trabalho é a produtividade e não existe limitação clara quanto a horários de trabalho e quantidade de horas trabalhadas, o que torna muito difícil manter o equilíbrio adequado entre vida familiar e vida profissional, tornando-se grande motivador de depressão e ansiedade. Outro fator gerador de transtornos é a ansiedade climática. Estudos apontam que inundações, secas extremas, temporais destroem as fontes de renda da população, provocando insegurança financeira e ansiedade. O estudo propõe que os governos adotem medidas de redução de desigualdade e insegurança, como políticas de renda básica universal, que seria o
direito de um valor mínimo que toda a população receberia, com a intenção de afastar o risco da pobreza, além de apoio à economia social e alterações do mundo do trabalho. O relator informou que estão trabalhando com diversas instituições para apresentar alternativas de crescimento econômico para erradicar a pobreza, prevista para serem apresentadas em 2025. E agora, mudando de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou medidas para impedir apostas com recursos do Bolsa Família e também ordenou a aplicação imediata de regras que vedam a publicidade voltada a crianças. As medidas cautelares contra o uso de benefícios sociais nas apostas e as publicidades infantis têm efeito imediato, mas ainda devem ser analisadas pelo conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal. As decisões foram tomadas no âmbito das discussões sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional do Comércio. A Confederação questiona a lei das bets, aponta que há pontos inconstitucionais na regulamentação que podem, por exemplo, levar a prejuízo financeiro às famílias brasileiras em razão de comportamento de alto risco dos apostadores. O Supremo tem promovido uma série de audiências públicas com órgãos federais e entidades da sociedade civil para debater a situação dos sites de aposta no Brasil. Entre os pontos discutidos estão o risco de endividamento, o vício em jogo e a possibilidade de lavagem de dinheiro com as apostas. Representantes do governo afirmaram que ainda é cedo para avaliar o impacto da regulamentação das bets, que começa a ser aplicada somente em janeiro do ano que vem. Mas já reconheceram a vulnerabilidade dos mais pobres diante dos sites de apostas. Isso porque os números revelam a magnitude desse setor e os potenciais impactos econômicos das famílias brasileiras, que podem estar destinando uma parcela significativa da sua renda para os jogos. E agora a gente fala sobre o novo governo dos Estados Unidos, porque Donald Trump indicou que o bilionário Elon Musk vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental do país. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que o CEO da Tesla e da SpaceX, o bilionário Elon Musk, irá chefiar o chamado Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Musk estará ao lado do empresário americano Vivek Ramaswamy. Trump declarou em um comunicado que juntos, esses dois americanos extraordinários vão abrir o caminho para que sua administração desmonte a burocracia governamental, elimine regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais. Musk gastou mais de 110 milhões de dólares de sua fortuna na campanha do republicano. Esse valor equivale a mais de 600 milhões de reais. E veja a seguir, após receber transplante de órgão, chileno realiza sonho de ser jogador de futebol. A reportagem completa você confere em instantes. Nós voltamos já já, não saia daí. E nós estamos de volta com as principais notícias desta semana. Seja muito bem-vindo. Atualmente, 1.648 municípios já repassaram os serviços de água e esgoto para companhias privadas, o que equivale a quase 30% das cidades do país. Desde o início das privatizações, já foram realizados 54 leilões em 20 estados. A atuação da iniciativa privada tem crescido ano após ano na gestão do saneamento básico pelo país. Em 2019, foram repassadas para o setor privado 291 municípios com a gestão da parceria público-privado. Já em 2023, este número triplicou, subiram para 876 municípios brasileiros.
Um dos grandes desafios que atravancam o avanço do saneamento no Brasil é exatamente a briga política entre prefeitos e governadores. Uma das bases do marco legal é a regionalização para que os municípios pequenos e mais pobres também sejam incluídos e contemplados nos leilões dos serviços transferidos para a iniciativa privada. O Brasil precisa alcançar as metas propostas pelo marco. Desde que passou a vigorar, os investimentos subiram de R$ 80 por habitante para R$ 111 por habitante, mas precisam chegar a R$ 230. Um dos principais pontos do marco do saneamento é a necessidade de as empresas do setor demonstrarem capacidade econômica financeira para cumprir as metas estabelecidas de garantir que 99% da população tenha acesso à água tratada e que 90% do esgoto seja coletado até 2033. O marco regulatório trouxe mudanças significativas, mas para que as metas sejam atingidas, é necessário um comprometimento maior por parte dos prestadores de serviços e dos governos federal, estaduais e municipais. Uma das últimas foi a Companhia do Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, onde o Grupo Equatorial arrematou uma fatia de 15% da companhia e um investimento de cerca de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Após privatização, a Sabesp teve um salto de 600% no lucro no seu primeiro trimestre. O lucro líquido do terceiro trimestre alcançou impressionantes 6 bilhões e 100 milhões de reais em seu primeiro balanço após a privatização. A companhia registrou crescimento expressivo, somando 10 bilhões e 600 milhões de reais. O último leilão foi realizado em 30 de outubro. A AGEA venceu o leilão para a concessão dos serviços de água e esgoto em todos os 224 municípios do Piauí. O contrato tem duração de 35 anos e a empresa assume o sistema dentro de 6 meses. A AGEA vai investir 8 bilhões e 600 milhões de reais para garantir a universalização do acesso à água e saneamento básico nas zonas rural e urbana de todos os municípios do Piauí. No ano que vem, estão previstos no país 23 novos projetos, com investimentos de 72 bilhões e 400 milhões de reais. Os investimentos de água e esgoto para companhias privadas hoje somam 160 bilhões e 600 milhões de reais. E agora falando sobre sustentabilidade, a energia solar está crescendo em um ritmo acelerado. Além da facilidade para comprar sistemas que são instalados em telhados, o brasileiro aderiu ao modelo que, entre outras vantagens, é bem mais barato. Com isso, o país ganha a capacidade de uma Itaipu por ano. Em um mundo em constante transformação, a energia solar fotovoltaica está prestes a se tornar a protagonista da matriz energética global. O novo relatório da Agência Internacional de Energia revelou que até 2030, essa fonte renovável deve superar a energia eólica e a hidrelétrica, representando 80% do crescimento da energia renovável no planeta. A ascensão da energia solar é impulsionada por fatores como a redução contínua de custos, prazos mais curtos de licenças ambientais e uma crescente aceitação da sociedade. No Brasil, essa revolução já está em andamento. Desde o início de 2023, a energia solar se estabeleceu como a segunda maior fonte da matriz elétrica nacional. O professor Ricardo Rutter, da Universidade Federal de Santa Catarina, destacou que a energia solar cresce mais rapidamente do que todas as outras fontes de eletricidade no país, dobrando sua capacidade em comparação com fontes renováveis e convencionais. Inclusive, o primeiro sistema fotovoltaico do Brasil foi instalado em 1997 na mesma universidade. Somente em Sorocaba, cidade do interior paulista, mais de 1.300 novas instalações de energia solar foram realizadas de janeiro a setembro deste ano, o dobro de 2022. E não é à toa. Com o custo do kit de energia fotovoltaica reduzido em 50% nos últimos 12 meses, a economia nas contas de eletricidade atrai cada vez mais consumidores.
Uma moradora de Boituva instalou 12 placas solares em sua casa e viu a conta de luz, que antes variava entre R$ 400 e R$ 450, despencar para apenas R$ 102 no primeiro mês, mesmo com um novo ar-condicionado. Os bancos também estão contribuindo para a democratização do acesso à energia solar, oferecendo linhas de financiamento com juros reduzidos e prazos que facilitam a aquisição de sistemas fotovoltaicos. A combinação de um mercado crescente, preços acessíveis e inovações tecnológicas permite que a potência do sol se torne uma realidade cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. E a inovação não para por aí. Novas tecnologias como telhas fotovoltaicas e usinas flutuantes estão emergindo não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo, como nos Estados Unidos e na Austrália. E agora o tema é educação. A maioria da população é a favor da restrição do uso de celulares nas escolas. Pessoas jovens e com renda familiar alta são o principal grupo que apoia as medidas restritivas. Uma pesquisa feita pela Nexus revelou que 86% dos brasileiros apoiam alguma medida para controlar o uso de celulares em escolas. O levantamento mostra que 54% dos entrevistados são a favor da proibição total, enquanto 32% defendem a limitação parcial com uso apenas em atividades didáticas como ferramenta pedagógica. Para o levantamento, mais de 2.000 pessoas com idade a partir de 16 anos foram consultadas. Desses entrevistados, 89%, com idade até 24 anos, foi a faixa etária que mais apoiou a restrição. E cerca de 46% deles consideraram a proibição total dos aparelhos algo positivo. Na pesquisa, foi observada uma tendência de apoio à proibição dos celulares entre pessoas de renda mais alta. Somente 5 dos entrevistados, que têm renda acima de 5 salários mínimos, discordaram da possibilidade de restringir o uso dos aparelhos dentro das instituições de ensino. Entre os que defendem a limitação total, 67% são pessoas com renda alta. Um projeto de lei que cria regras para o uso de celulares nas escolas está em tramitação na Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação aprovou o texto no dia 30 de outubro e o próximo passo é a análise da Comissão de Constituição e Justiça. E agora nós vamos conhecer uma história emocionante. O sonho de Héctor Sanches de se tornar jogador de futebol foi interrompido por uma doença hepática. 2 transplantes lhe deram a oportunidade de renascer e jogar para promover a doação de órgãos no Chile. Héctor Sanches queria ser jogador de futebol, mas uma doença hepática interrompeu o seu sonho. 2 transplantes lhe deram a oportunidade de renascer e jogar para promover a doação de órgãos no Chile, um país com baixa taxa deste tipo de procedimento. Ele e outros pacientes formam uma equipe conhecida como a Seleção Chilena de Transplantados. Em setembro, o grupo ganhou o primeiro Mundial de Futebol de Transplantados na Itália, depois de uma campanha invicta, derrotando a Espanha por 5-1 na final. A ideia dessa Copa do Mundo e a de todas essas atividades que estão sendo feitas é incentivar a doação. Eu acho que é algo super importante, porque se não fosse a doação, se não fossem as pessoas que estão por trás de tudo isso, talvez eu não estivesse aqui. A história seria diferente. Então eu acho que isso é o mais lindo, a questão de poder dar às pessoas uma segunda chance de vida. Apesar das cicatrizes que os atletas carregam, quando a bola rola no gramado, correm atrás dela sem maiores preocupações. Os jogadores não precisam usar nenhuma proteção especial nas áreas transplantadas. Qual é a nossa ideia? É poder demonstrar através do deporte que Nossa ideia é poder demonstrar através do esporte que existe uma mensagem linda por trás da doação que ajuda muitas famílias. Não só para o paciente, claro, mas há um benefício familiar, um benefício global, que uma pessoa possa se reintegrar na sociedade de uma forma normal, para levar uma vida normal. Cerca de 2.200 pessoas esperam por um órgão no Chile atualmente. Apesar de contar desde 2010 com uma lei que impulsiona a doação, o país tem uma baixa taxa de transplantes, 10 a cada 1 milhão de habitantes. O número não aumentou no país desde a promulgação do ato, que estabelece que todo maior de 18 anos é doador em caso de morte.
Isso ocorre principalmente pela oposição das famílias do potencial doador, que podem se negar a entregar os órgãos depois que o óbito é declarado. E agora nós vamos conhecer um pouquinho de Porto Rico, uma das ilhas do Caribe mais bonitas. Porto Rico é uma ilha no Caribe, mas que atua como um território não incorporado dos Estados Unidos. Na ilha, o espanhol e o inglês são línguas oficiais, com o espanhol sendo o mais comum graças à descendência da ilha, já que durante eras a região era parte da colônia da Espanha. Para quem busca visitar, o Caribe é uma região muito conhecida justamente pelas ilhas e praias de tirar o fôlego que podem ser encontradas. E Porto Rico é um lugar que oferece cultura, entretenimento, relaxamento e até curiosidades históricas para você. Então vale a pena dar uma chance. As imagens são de tirar o fôlego, né? Por isso que nós vamos ver uma câmera de lá ao vivo, de Porto Rico, próximo à República Dominicana e às Ilhas Virgens Britânicas. E olha só que bonito, né? Conta pra mim, você é quem visitando Porto Rico? Gosta mais de natureza? Porque se for esse o caso, para você a ilha tem 36 reservas naturais para explorar, além de 19 florestas e 5 refúgios de vida animal. Agora, se você gosta de uma experiência diferente, Porto Rico tem uma das mais brilhantes baías bioluminescentes do mundo. Se você gosta de adrenalina, tem mergulho com snorkel junto com peixes, escalada no rapel e tirolesa. Ou seja, Porto Rico é um destino perfeito para qualquer gosto. E com essa imagem tão bonita que parece até uma pintura, nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e um ótimo final de semana. Até mais!